pessoal, durante muito tempo, o homem achou que se cuidar era fraqueza. Hoje, a medicina mostra o contrário. Se olhar é realmente se cuidar. E para falar sobre isso hoje, sobre saúde masculina, eu converso com o Dr. Henrique Coelho. Ele que é especialista em saúde íntima masculina e estética também. E a gente vai conversar sobre muitos assuntos que envolvem a saúde do homem e, claro, que muita gente acaba correndo aí do consultório, mas vale a pena passar no consultório do Dr. Henrique e tirar muitas dúvidas. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Hoje vamos falar sem tabus e sem rodeios, né? Vamos, pode deixar. Hoje vai ser ótimo. Hoje tem que ser ótimo. Eu já vou começar do jeito que o povo gosta mesmo, que é sem censura, né? Sim. E falando daquilo que já tá rodando aí os consultórios, muitos homens têm buscado, que é o engrossamento peniano. Sim. Exatamente, é esse termo mesmo que eu uso. O que é o engrossamento peniano? Isso é seguro? Sim, esse termo você pode usar e ele define bem o que é o procedimento, que é o preenchimento do pênis com ácido hialurônico. Esse é o principal procedimento dentro de todo um mundo que é a estética íntima masculina. Começou então com o uso do ácido hialurônico e ele é um procedimento seguro, porque o ácido hialurônico, nosso corpo não vai estranhar. Nós temos essa estrutura no nosso corpo, não é uma molécula desconhecida, portanto, é muito seguro. E, aliás, já é muito utilizado em preenchimentos faciais, por exemplo, na harmonização facial. Então, antes de chegar no preenchimento do pênis, já foi testado aí em muitos preenchimentos. E a gente fala de segurança, né? Mas ao mesmo tempo, durabilidade. O homem que vai fazer o engrossamento peniano, quando chega no consultório, qual que é a durabilidade desse procedimento também? Porque isso a gente, quando vai fazendo no rosto, dura um tempo, né? Sim. Às vezes a pessoa tem que refazer. No caso do pênis, é a mesma coisa? Sempre varia de uma pessoa de uma para outra, né? Mas a durabilidade é de 12 a 15, né? A 18 meses, perdão, de 12 a 18 meses. Essa é a durabilidade. Tem variações conforme o organismo, cada pessoa reage de uma maneira, né? Conforme o uso também, conforme, por exemplo, fatores como atividade física. Se a pessoa faz muita atividade física, o metabolismo é mais acelerado, pode consumir um pouco mais rápido. Perfeito. E hoje a busca para esse tratamento, né, esse procedimento? Como é que tem sido o perfil dos clientes, dos pacientes no seu consultório? O que eles mais buscam? Eles chegam ali mais pela questão estética ou mais pela questão da autoestima? O que você tem recebido no consultório? Eu recebo assim muitos pacientes, cada vez mais a gente recebe mais pacientes, mais homens preocupados com essa questão. E na verdade não é só sobre o tamanho do pênis. Vamos conversar o que é isso? Por que será que as pessoas buscam isso? Na verdade é o seguinte, o pênis ele é a representação da masculinidade do homem. Simples assim. Ele é a representação da força. E talvez as mulheres não entendam isso, né? Isso é coisa de homem mesmo. Mas para a gente fazer uma comparação, é a mesma coisa das mulheres que procuram a cirurgia de prótese na mama, por exemplo. Que fazem a cirurgia para aumentar a mama. E eu já sempre converso com os homens, né? A gente nunca entende essa necessidade. Mas a mulher faz isso para melhorar a sua autoestima, para se sentir bem, para ter uma roupa que veste bem. No caso do homem, reforça a masculinidade, esse posicionamento, melhora a autoestima, a confiança. E sim, tem uma diferença na hora de ter a relação sexual. O que mais faz diferença, inclusive, em relação à sensibilidade, se vai ter mais ou menos sensibilidade, se o orgasmo vai ser diferente ou não, é justamente a circunferência, o engrossamento. Tem um mito aí de tamanho, né? O pessoal se preocupa muito com comprimento, isso é conversa corriqueira de homem, mas na verdade o que faz diferença é esse engrossamento. E a gente recebe cada vez mais pacientes, e ao longo da minha carreira, e foi até por isso que eu desenvolvi, que eu fui atrás desse novo campo de atuação, é que eu recebia pacientes que me buscavam para consulta sobre o tamanho de pênis e procurando algum procedimento, alguma solução para isso. E até então, até que surgisse o preenchimento com ácido hialurônico, nós não tínhamos nenhum procedimento que pudesse ser feito de forma rápida, segura, né? As cirurgias que eram utilizadas para ajudar no tamanho, né? Cirurgias reconstrutivas, uma secção de ligamento suspensor do pênis, enfim, é cirurgias, tem que ir para o hospital, ficar internado, anestesia, ficar de repouso, né? E o resultado não era tão bom. Mesmo a lipoenxertia já foi tentado também outras coisas, como utilizar a própria gordura da pessoa. A lipoenxertia ela tem um efeito tempo menor ainda e pode gerar irregularidade. Sem contar que para você utilizar a gordura, precisaria fazer uma lipoaspiração, uma cirurgia maior ainda. Então não tinha nenhuma solução.
O que surgiu no mercado na década de 90 foi preenchimento com substâncias inabsorvíveis, sintéticas, né? E isso foi um desastre. Preenchimentos com substâncias como o PMMA, que surgiu numa época e que foi tentado fazer, os resultados foram muito ruins, porque o produto deslocava, ficava só numa região, e é um produto que não tem como tirar. Exato. Porque E ele pode gruda. causar também Isso, ele gruda um muito. efeito. Então, até quando a pessoa quer retirar, não tem como. E essa que é a grande vantagem, então, do ácido hialurônico. É uma substância que o nosso corpo reconhece, que ele produz, que não gera rejeição e que, se for necessário reverter, a gente tem a hialuronidase, que resolve o problema, que reverte e, se o paciente caso não queira ou se precisa corrigir alguma coisa, você tem como reverter. Já uma substância sintética tem todas as complicações, infecção, rejeição, deformidade, além de não ser possível você reverter. Fazer esse engrossamento peniano com ácido hialurônico tem um limite? Como é que existe? Vai de cada paciente, né? Sim. Ele tem um desejo, às vezes, do tamanho ou é de acordo mesmo com a análise ali? Como é que é feito isso? Porque, não sei, o sim. paciente fala assim, eu quero engrossar tanto. É em centímetros? É em milímetros? Como é que é esse tamanho? Que eu acho que fica a curiosidade, sabe como né? que é? O É homem... a circunferência? Não, essa pergunta, mas é exatamente isso mesmo que os homens chegam perguntando. Como é que vai ser, como que vai ficar, né? Na verdade é assim, ó, primeira coisa, eu explico para o paciente todo o procedimento, como é feito, falo do produto e no momento eu avalio o paciente também, faço as medições. E eu mostro para o paciente, eu mostro só ali no consultório, né? A gente não divulga imagens sensíveis. Claro. Então eu mostro ali alguns casos para o paciente entender o que ele pode ganhar. E eu tenho uma variedade, tem alguns casos diferentes e tal, né, com características diferentes para ele entender e ver o que se encaixa no caso dele. A grande verdade é que vai depender da anatomia da pessoa. Tem paciente que a gente consegue colocar mais preenchedor. Tem paciente que tem um limite de tamanho de caber mesmo, né? Eu sempre faço a comparação, é o copo. Tem copo pequeno, copo grande, então acaba influenciando nisso. A gente sempre faz para ficar bom. A gente faz uma sessão, faz o retoque, finaliza né, dependendo de um senso estético, dependendo do desejo do paciente, mas dependendo de um limite também. Tem paciente que chega meio fora da realidade, com desejos fora... Porque tem também, igual a mulher quando chega quer colocar um silicone muito, né? Que às vezes o próprio médico precisa conversar e falar assim, olha, talvez isso não fique... Porque tem que harmonizar um pouco com o corpo da pessoa também, né? Sim, exatamente. Essa comparação é perfeita, né? A questão do silicone da mulher, que é colocar um silicone gigante. E simplesmente, às vezes, não cabe. Às vezes não tem tecido mamário que suporte aquele tamanho de prótese. E tem a questão do senso estético. O homem, para começo de conversa, ele já chega falando que ele tem um pênis de tal tamanho. E, na verdade, ele nem sabe medir. A gente sempre tem que medir da base, ali na saída do osso público. Então, a medida já surpreende ele. Então, a gente já consegue situar e mostrar a situação dele. Às vezes, o amigão nem é tão pequeno assim. Muitas vezes não é. Graças a Deus não é. Às vezes está na média, né? Mas ele tem um desejo, ele acha que deveria ser de determinado tamanho, de 18 ou de 20. Então, primeiro a gente pontua a situação que ele está. A gente faz essa análise para deixar a pessoa bem ciente. E aí sim a gente vai mostrar os resultados e mostrar o que é possível fazer. E sempre dentro de um senso estético. Geralmente no início o paciente até fala que quer colocar, eu quero colocar 20, eu quero colocar 30 ml, mas eu sempre mostro para ele que a gente vai saber disso ao longo do tratamento, ao longo do caminho. E depois que faz a primeira sessão, né, a gente vai dar um tempo, vai dar um repouso, ele vai voltar a utilizar, e vai ver como é que ficou. E no retorno, então, no acompanhamento que a gente faz, porque não é uma vez só, né? A gente tem que acompanhar a pessoa, cuidar sempre, cuidar do ser humano. E então a gente vai definir a quantidade conforme o caso, conforme o desejo e o que é possível. A gente está falando de uma região que é muito sensível também, né? Isso pode implicar alguma coisa na própria sensibilidade, né? Talvez quando a pessoa for ter relação, isso muda alguma coisa ou não? Sim. A presença do ácido não interfere em nada? Não interfere, porque assim, a região que a gente preenche é só o corpo do pênis. A gente não preenche a glande, a gente não preenche a cabeça. Que é a glande, sim, que é responsável pela sensibilidade durante a relação sexual, né, da excitação e que vai levar a esse orgasmo. A gente não preenche a glande, essa é uma dúvida muito frequente. A gente faz o preenchimento do corpo. E a pele, né, o corpo peniano, vai ficar com a mesma sensibilidade. Na verdade, ele vai até melhorar a sensibilidade, a experiência na hora da relação
isso é unânime, os homens todos trazem essa informação, que depois, tanto ele quanto a parceira, né, a maioria dos pacientes que eu faço tem essa configuração, eles referem que melhora a sensibilidade, que as mulheres ficam satisfeitas também. Isso é muito interessante. Então, não há um prejuízo, pelo contrário, é uma melhora, a experiência fica melhor. Aí você está falando já de um E caso aí vem de do melhora, perfil, né? e aí vem do perfil até do paciente que eu atendo. A gente tinha falado anteriormente. Eu atendo muitos pacientes que são assim, 40, 50. O paciente com mais idade que eu atendi tinha 74 anos. Olha. Que era, obviamente, ele era sexualmente ativo, né? Mas ele buscava algo diferente, algo melhor, uma melhora da sua autoestima, uma experiência diferente, né? Então a gente consegue melhorar essa parte da vida da pessoa, da A gente relação, do falando aí de relacionamento. autoestima, né? Até mesmo de funcionalidade no dia a dia. Que histórias que você presenciou, assim, de transformação mesmo, quando essas pessoas optaram, né, pelo preenchimento? O que mudou na vida desses homens, assim? O que eles trazem pra você que te faz pensar, realmente um trabalho que faz diferença na vida desses homens? Tem muita história legal. Para começar, de pacientes que chegam sérios, até assim, sisudo, né? Não dá muita conversa. E depois que faz o procedimento, vem alegre, vem sorridente, começa a contar a vida. E eu sempre digo, né? A gente acaba arrumando cada vez mais, cada paciente se torna um amigo. Porque a gente acompanha ele como um todo. Eu sou médico da pessoa como um todo. A estética é uma parte importante, mas a gente cuida do restante também. Então você acaba ganhando um paciente, acaba ganhando um amigo para acompanhar, né? Mas eu lembro de uma história muito interessante de um homem de 60 anos que veio do interior, ele já ligou, né, descobriu a gente, viu o conteúdo e já marcou para fazer a consulta e já veio preparado para fazer o preenchimento, fazer o engrossamento. A gente deixou um tempo para ele, né? Foi o último paciente daquele dia, era um dia que eu atendi vários pacientes, teve bastante coisa. Foi o último paciente. Ele chegou, veio do interior, chegou direto já no consultório e ele trouxe a queixa que ele tinha muita vergonha do tamanho. E isso deixava ele muito constrangido, a ponto de não tirar a roupa na frente da esposa. Ele era casado, ele não tirava a roupa na frente da esposa. Ele se incomodava com isso. Quando a gente, né, expliquei, acertamos tudo, eu fiz o preenchimento dele. Quando ele se levantou para ver como que fica, né, eu falei, ó, terminou, quer dar uma olhada? Aí foi muito marcante, porque escorreu uma lágrima do olho dele. Aí na hora eu segurei o choro, assim. Porque foi muito emocionante. Ele contando que ele, né, ficou feliz, assim, sorridente, agradeceu. Então, é uma transformação na vida da pessoa. Porque é algo que incomoda o homem. O tamanho, ele sente inferiorizado, se sente menos, mais fraco, mais impotente. E quando a gente devolve essa autoestima de algo que é importante, a pessoa fica muito bem, fica alegre e tem um reflexo em outras áreas da vida. Olha só. Realmente alguém que mudou a vida, né? Sim. Depois de um tanto tempo. Qual que é o maior tabu que você já quebrou dentro do seu consultório? Como urologista, como alguém que trabalha com saúde masculina? Eu acho que são muitos, Acho né? que tabu todo dia eu quebro. Todo dia eu quebro. Porque, primeiro que assim, quando eu decidi mudar o foco, né? Quando eu decidi exercer uma medicina que tivesse um resultado mesmo e mudar a vida das pessoas, a minha intenção era essa. Eu não queria fazer o que todo mundo fazia, porque já não causava mais impacto. Comecei até a desanimar ali do consultório. Então eu busquei essa revolução para mim também. Então eu queria, eu gostaria, eu desejei isso por muito tempo, mudar a vida das pessoas, transformar. Descobri então que na minha área, na urologia, estava começando o preenchimento e era um grande tabu. Isso há quanto tempo? Inclusive, isso final de 2023. Olha. Eu fiz várias pesquisas. Inclusive, nessa época, para a Sociedade Brasileira de Urologia, saiu uma nota dizendo que o preenchimento era um procedimento experimental. Então, assim, entre aspas, não dando respaldo, né? Deixando assim em cima do muro. Não recomendava, ninguém falava, tinha um preconceito até entre os médicos, né? Então, quando eu levantei, quando eu fui me especializar, fazer curso, eu procurei fazer no médico que era referência, fui na referência. Então, por isso que eu fui para Miami, fui lá com o Paul Perito, com um médico que já fazia muitos anos e que era conhecido do mundo inteiro por ter desenvolvido a técnica. Então, eu busquei primeiro essa referência maior, primeiro para eu aprender, para eu sentir segurança de oferecer esse serviço.
né? Então o desejo era de fato mudar a vida das pessoas e quebrar essas questões, esse tabu, porque eu sabia que era uma dor que o homem tinha. E depois disso, comecei a desenvolver outros procedimentos, fui para outros procedimentos estéticos. Então todo dia eu quebro um tabu. Quando o paciente chega com alguma dúvida, quando ele tem algum receio, eu mostro para ele que é possível melhorar. A chegada do homem ao urologista já é um tabu por si só, que às vezes ele mesmo precisa quebrar, né? Porque às vezes, muitas vezes o homem deixa para ir ao médico, deixa para ir ao urologista quando a situação tá apertada de alguma maneira. Então, assim, você sente que o perfil dos homens, né, desse público masculino vem mudando ao longo dos anos, assim? Tem aumentado a chegada deles ao consultório, agora com a estética masculina, né, também mais avançada, também tem chamado mais a atenção deles. Como é que você sente, desde quando você começou até hoje, as diferenças da chegada do seu paciente para o consultório? Nessa questão de cuidado, eu digo que não tem tabu. Na verdade, o que tem é uma falta de conhecimento. Porque o homem ele não é treinado ao longo da vida a ir no médico. É uma questão nossa, tá? Masculina. Diferente da mulher que desde nova vai ao ginecologista, exatamente. Quando menstrua a mãe já leva. Isso, então ele não é ensinado. O que é não ser ensinado? Ele não fica levando todas as queixas, né? E tudo é resolvido ali em casa, porque o homem é forte, não precisa desse cuidado. A mulher, a menina, né? 11, 12 anos, começa a sua vida ali, primeira menstruação já vai no ginecologista. Sim. Então isso já sempre foi assim há muito tempo. O homem não é treinado dessa maneira. E ele não vê os outros homens da família, que são a referência dele, pai e avô, também não iam no médico. E a informação até se gabavam, né? O pessoal antigamente que, eu nunca fui no médico, eu não tomo nenhum remédio. Só que não sabia onde buscar auxílio quando tinha algum problema. Na verdade era tudo muito escondido. Então o homem que tinha, por exemplo, uma disfunção erétil, ele não falava para ninguém, muito menos ir no médico. Né? Então, na verdade, eu creio que não é um tabu. Eu creio que é uma falta de conhecimento. Não sabe que pode melhorar um problema. Não sabe que aquilo é um problema. Às vezes acha que é assim mesmo. Ou não foi treinado para buscar esse cuidado. Por isso que é tão importante a gente falar e reforçar sobre isso. Falar e reforçar. E mesmo na questão, acho que mais delicada e mais conhecida aí do câncer de próstata, que envolve o toque retal, até isso é uma falta de conhecimento. Porque se as pessoas soubessem que o tanto que isso ajuda, o tanto que isso faz o diagnóstico precoce, o rastreamento, e traz um resultado tão bom de cura e de qualidade de vida, não deixariam de fazer esse tipo de exame. E até um dos detalhes que você falou, né? A disfunção erétil. Que homens às vezes passavam tanto tempo. E hoje você pode buscar ajuda no médico e tem solução para isso também, né? Pode. E eu recebo pacientes lá de todas as idades, porque mesmo homens mais jovens, adultos jovens, já pode ter alguma alteração. Uma disfunção erétil ou uma ejaculação muito rápida, isso é extremamente comum. Porque essas duas situações, por exemplo, elas são ligadas à qualidade de vida. Então as pessoas estão mais estressadas, trabalham muito, o pessoal está acima do peso, né? Tem essa epidemia de obesidade. E a ansiedade, gente, que aumentou demais. Quem que não é ansioso hoje? A pessoa só não toma o remédio ainda, não sabe às vezes. Então essa ansiedade causa essas disfunções. Então olha o tamanho do público que a gente tem para atender. Doutor Henrique trata, além da estética, né? Você propõe bem aí também a saúde masculina integral, unindo estética, performance. Qual foi o ponto de virada mesmo da sua carreira, assim? O momento que você queria falar de masculinidade de uma forma mais aberta, desse cuidado, né, masculino também, de forma mais abrangente com os seus pacientes? Olha, esse processo, na verdade, foi uma transformação pessoal, que culminou em eu não querer mais exercer a medicina como eu fazia antes, como eu encarava a medicina e a vida. Então, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente aprende, não quer mais ficar naquele lugar anterior. Então, primeiro, foi uma transformação que eu tive comigo mesmo, em que eu não tinha saúde, em que eu estava mais de 40 quilos acima do peso que eu estou hoje, em que eu não conseguia fazer atividade física, trabalhava demais, e eu vi que aquilo estava, assim, me detonando, né? Cansado, sem disposição, masculinidade mesmo, assim, em todo o seu amplo aspecto lá embaixo. Quando eu consegui emagrecer, iniciar atividade física, ficar forte, quando eu descobri o valor, a necessidade e o valor de uma reposição hormonal, né? Porque eu me vi ali com obesidade, com testosterona baixa e com todos os sintomas decorrentes disso.
Então, quando eu resolvi esse problema e quando eu passei a me sentir bem, quando eu recuperei minha autoestima, minha confiança, passei até a cuidar da minha aparência, do meu corpo, eu comecei a enxergar que essa era uma necessidade dos homens. Você E viu a dor dos homens eu ali, né? vi, aí fechou esse ciclo e eu entendi que a masculinidade é muito mais, envolve tudo. E eu sempre falo, o homem é igualzinho à mulher, ele se preocupa com tudo, todos os aspectos da estética. Ele pode não falar, ele tem vergonha e ele precisa de um lugar seguro para falar. O homem não pode levantar a bandeira e falar que tem um problema na sala com os amigos. Ah, estou disfuncionando. Não fala, não fala. Ele precisa de um lugar seguro. E eu podia ser esse lugar seguro, eu podia ser essa pessoa. O meu ambiente, o consultório, eu podia configurar para ser esse ambiente de confiança, para ele falar tudo o que ele quisesse. E assim foi, começou E a ser assim cada foi. vez mais. Aí com essa vontade, com esse desejo, né, que eu queria exercer essa medicina diferente mesmo, eu queria ter um impacto, né, eu queria ver as pessoas saindo felizes do consultório. E antes desse momento da minha vida, né, pessoal e profissional, as pessoas, eu acompanhava pacientes assim ao longo de muito tempo, né, os pacientes meus, eu já tinha muitos pacientes que sempre acompanhavam, e assim, só fazia o exame, eu tentava mudar um hábito de vida, não conseguia, tomava um remédio. Então, assim, acompanhei muitas pessoas que não resolviam seus problemas. Você usa o termo homem completo, né? Uhum. O que define esse homem completo para você? Para mim, eu acredito que todas as pessoas merecem ter uma vida plena. E uma vida plena envolve tudo. Então eu converso sobre tudo no consultório, eu falo sobre saúde, e eu digo o seguinte, eu não sou urologista, eu sou médico de gente, eu trato tudo. Eu procuro resolver tudo, eu estudo, né? Eu vou atrás. Por isso eu vou resolver a parte estética, eu vou ajudá-lo com doenças crônicas, eu preciso ajudá-lo a se sentir forte de novo. E para o homem é muito importante ele se sentir forte. E o sentir-se forte envolve, sim, a massa muscular, a força dele, né? E pela mudança do hábito de vida, todo mundo trabalhando muito, a pessoa deixa de se exercitar. Se sente fraca, se sente impotente. Isso afeta a masculinidade. O homem, ele é isso, ele quer se sentir forte. Então eu ajudo ele a recuperar isso. E muitas vezes ele traz queixas ali de uma parte estética, por exemplo. Ele pergunta assim para o médico como que não quer nada, né? Como é que eu resolvo? Tem uma ruga aqui, doutor, tem uma coisa para fazer? Dá para resolver? Então ele pergunta, ele dá essa abertura. Então o problema, ele existe, ele só não é tratado, ele não é enxergado. Tem essa ideia comum, esse senso comum de que não é importante. Mas é sim, só colocar o homem no ambiente correto, se conectar com ele, deixar ele falar, um ambiente seguro, né? Ele vai abrir o jogo. Você falou aí da testosterona baixa também, né? Sim. A testosterona, ela virou quase um assunto pop hoje em dia, né? Sim. O que as pessoas realmente precisam entender sobre ela? Que talvez nem todo mundo entenda. Ah, isso é muito importante. O recado que tem que ficar é o seguinte, testosterona não resolve tudo. A testosterona ela é muito boa, ela traz uma série de benefícios. Ela é fundamental, ela é muito necessária para o homem. Ela contribui para a massa muscular, contribui para o libido, para a vida sexual do homem, então. Contribui para fatores cognitivos, o ânimo, a animação, sonhos, projetos. O homem que está com a testosterona boa, ele está pensando em trabalho, como que ele vai fazer, está resolvendo o problema. Homem é resolvedor de problema, né? Ele cria soluções. Então, quando ele tem essa testosterona aliada, ele está bem em todos os aspectos da vida, geralmente. Só que quando o paciente chega com uma saúde muito deteriorada, vamos pensar aqui, um homem que chega acima do peso, como eu estava lá, 40 quilos, sedentário, estressado, trabalhando muito. Se eu só repor a testosterona, não resolve tudo. Então, só repor não emagrece as pessoas. A gente precisa de um cuidado integral, de um plano que vai envolver aspectos como orientação alimentar, medicação para perda de peso, para obesidade, se for o caso, reposição hormonal, aí sim vai fazer sentido, controlar, ensinar ele a cuidar da sua própria saúde, da sua rotina, ter um momento de lazer, por exemplo, então a gente aborda essas questões. Então, assim, não resolve tudo, tem que passar pelo médico, né? Não dá pra ir Tem que atrás de passar. milagre com a Não tem. testosterona, né? Todo dia eu atendo pacientes que já estão tomando testosterona. A gente Às vezes sabe, né? sabemos que isso é comum. Isso é assim, sempre foi assim, e as pessoas continuam fazendo. Só que elas chegam no consultório porque não resolveram determinado problema. E um deles, por exemplo, o paciente está usando uma testosterona e chega lá com disfunção erétil. Olha só. Então não resolve tudo. Todo homem precisa repor a testosterona em algum momento? Ou nem sempre? Olha,
Geralmente sim, porque é o seguinte, a nossa testosterona normalmente, né, a gente atinge ali um pico, o nosso melhor cenário, né, melhor produção lá em torno dos seus 18 a 20 anos. E essa testosterona vai diminuindo de 1 a 2% a cada ano que passa, né? Aí, antigamente, a geração anterior chegava com a testosterona nessa faixa lá em cima, né? Se você olhar fotos, filmagens das pessoas da década de 80, início da década de 90, as pessoas tinham um peso menor, tinham uma massa muscular mais aparente, mesmo que não tinha essa cultura de atividade física. Isso reflete que tinha um nível de saúde muito maior. E a gente vê hoje que os homens chegam nos seus 20 e poucos anos, e hoje eu atendi um caso de um menino de 19 anos que já tinha uma testosterona no limite inferior, com 19 anos. Imagina o que vai acontecer daqui 5 anos. Ele vai entrar num nível hormonal muito baixo e aí vai ter os sintomas todos dessa situação. Esse nível baixo, ele também tem a ver com os hábitos, então? Tem. Totalmente. Então, uma pessoa Completamente. sedentária, né, que não se alimenta direito, tudo isso influencia. Sim, e é tudo O isso que a gente... estresse, né? Isso, e é tudo isso que a gente aborda. A gente faz um atendimento integral à pessoa, porque já sabemos que só usar testosterona não resolve. E como o objetivo é devolver essa saúde, essa vitalidade, essa força, essa masculinidade saudável, você precisa abordar todos esses aspectos, além de apenas repor a testosterona. Então, possivelmente, e cada vez mais, sim, todos os homens vão precisar de reposição de testosterona. Porque as gerações anteriores, que eram mais saudáveis, porque faziam mais atividade física no próprio trabalho, né? O trabalho era mais pesado, tinha menos disponibilidade de comida e menos estresse. Essa geração, tudo bem, chegava nos seus 60, 70 anos e não precisava mesmo de testosterona. E a gente acompanha essa geração, eu tenho pacientes que tá tudo bem. Mas hoje a gente é mais doente, mais sedentário, né? Essa epidemia de sobrepeso e obesidade é muito frequente. E aí a gente encontra situações como essa disfunção hormonal. Perfeito. Existe uma relação direta entre a saúde íntima masculina e a saúde mental do homem também? Ah, com certeza. Quando ele está com a saúde íntima, o que é saúde íntima? Vamos lá, é tamanho do pênis, se está satisfeito, se está desenvolvendo bem uma função fisiológica importante, que é a relação sexual, isso contribui para o bem-estar mental da pessoa, né? Então vamos pensar, se ele tem uma testosterona baixa, ele está com libido baixo, está desanimado, não tem relação, pronto, vai comprometer essa saúde mental. Vai se sentir cansado, né, indisposto, ansioso até. A gente pega quadros de ansiedade ou de depressão que são piorados por conta de um nível hormonal baixo, porque a vida sexual não está legal. O sono, o treino e a alimentação, elas interferem também nessa autoestima sexual? Demais, eu sempre falo para os pacientes que eu atendo que treinar não é opcional, gente, não é uma opção. Igual a gente vai trabalhar todo dia de manhã, que você vai, se está cansado, se não está, se está afim, se não está, você tem que ir treinar. Isso faz parte de uma rotina de qualquer ser humano, se ele quiser ter saúde. Hoje as atividades, as profissões estão menos trabalhosas, fisicamente falando, né? Tem muito trabalho aí de computador, escritório, etc. Então acabou aquele negócio de trabalhar no campo do pesado, né? Então as pessoas não fazem atividade física, são sedentárias por muito tempo. Isso vai diminuir massa muscular, vai aumentar o peso, aumentar esse nível de gordura. E se diminui músculo, tem uma correlação entre a massa muscular, quantidade, e o nível de testo. Tem trabalhos que mostram isso. O homem que tem mais músculo tem um nível de testo maior, testosterona maior. Por isso, então, que a atividade física é tão importante. Assim como o sono. O sono regula sim, o equilíbrio de todos os hormônios. Cortisol, melatonina, função tireoidiana e a produção dos hormônios sexuais, testosterona nos homens e estradiol nas mulheres. Então o sono acaba influenciando. A alimentação, a gente tem essa epidemia de sobrepeso, obesidade, aumentou muito a quantidade de carboidrato que é ingerido, carboidrato refinado, alimento industrializado, né? Que tem ali vários disruptores endócrinos que vão causar essas alterações de toda a cascata dos hormônios, que é tudo interligado. Então a gente precisa corrigir sim o treino, fazer atividade física consistente, que o paciente vai ter resultado, aquela que ele vai ter a preservação e o ganho de massa muscular. Então tem que orientar ele corretamente quanto a isso, quanto à parte alimentar e quanto ao sono, ao descanso.
Quais são os procedimentos mais procurados hoje pelos homens? Que chegam no seu consultório, não é só o preenchimento, mas assim, é o cuidado com o corpo. O que você sente hoje que o pessoal chega procurando de imediato? Tá? Bem, a gente tem os pacientes que buscam pela estética íntima masculina, que, como eu disse, envolve outras coisas. Envolve o preenchimento, o uso do ácido hialurônico, né? Envolve o uso da toxina botulínica, justamente também para melhorar a questão de tamanho, para relaxar a musculatura da bolsa escrotal, tratar qualquer questão estética, né, ou funcional que tem ali. Tá? Existe também a preocupação, por exemplo, os homens trazem preocupação quanto à barriga. Ah, essa barriga não diminui, né? Eu emagreci um pouco, ela não vai embora. Então, a gente precisa abordar a questão que só as mulheres falavam antes, que é da gordura localizada. Né? Então, às vezes, o paciente, muitas vezes, ele tem essa queixa. O homem se incomoda com gordura na barriga, se incomoda com a gordura na região do peitoral, fica aquele peito grande acumulando a gordura, e isso dentro do processo de envelhecimento acontece, né? Acúmulo em algumas regiões específicas e ele não Até consegue. cai às vezes, né? É, tem a Tem homem que até... flacidez, justamente, tem a flacidez. Trazem também a preocupação com procedimentos estéticos faciais. Às vezes até levantam para a gente uma ruga, alguma coisa assim, e a gente consegue ajudar. Tem tratamentos para todos esses campos. Mas preconceito ainda existe? Às vezes o próprio paciente fica receoso ali, fica pensativo se vai ou não, ou fica com medo de alguém ficar sabendo, ou discute um pouco sobre isso. Você sente que Sim. tem ainda esse... Ah, tem sim. E respeitando isso, respeitando até a privacidade das pessoas e respeitando essa individualidade do homem, a gente não divulga, Claro. não fica postando foto, a gente preserva, não mostra, né? A gente deixa a pessoa se sentir segura naquele ambiente. Tanto que, por exemplo, no preenchimento, né, no engrossamento peniano, só eu que atendo, eu fico sozinho na sala. E é uma pergunta muito frequente, né, quando vai marcar a consulta, mas vai ficar alguém na sala? Tem uma ajudante, uma enfermeira? Então a gente já fala, não, fica tranquilo que você vai chegar, vai marcar um atendimento, uma consulta. A gente nem fica falando disso na recepção e preserva essa individualidade, essa privacidade da pessoa. Que legal. Você falou aí que você também viveu um momento da sua vida que você era sedentário, tava obeso, né? Sim. 40 quilos a mais? 40, tava com 138. Você chegou a 138. Acho que, claro, autoestima baixa, a sensação de saúde, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais cansado. Sim. Mas também existe uma virada de chave aí para sua própria mudança. O que foi esse seu start que você se olhou e falou, não, se eu não me cuidar agora, né, mais tarde vai ficar mais difícil ainda? Ah, sim. Esse foi um pensamento. Com quantos anos você tava? Eu estava com 35 para 36 anos. Eu estava nessa faixa. Hoje eu tenho 42. E eu me lembrei de uma professora minha do 5º ano, a professora de endocrinologia, inclusive. E ela me disse, né, ela disse para a turma toda que o que a gente aprendia na medicina, o que a gente estava aprendendo ali, precisava beneficiar primeiro nós, a gente. Então a gente precisava ser transformado por aquele conhecimento para poder ajudar as pessoas. Aquilo sempre ficou na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha que resolver muitas coisas da minha vida. Também o meu pai ficou doente. Meu pai nunca se cuidou. Meu pai é obeso, nunca teve a chance de ter esse cuidado, até pela forma como ele foi educado e condição de vida. E ele se viu numa situação que precisava fazer uma cirurgia cardíaca. As coronárias estavam todas entupidas. Aí eu entendi que aquilo era um aviso, era um sinal que eu deveria me cuidar, senão eu ia ter aquele mesmo desfecho. Porque eu comecei a olhar toda a minha família, né, tendo problema de já colocou estente, alguns já tinham feito cirurgia cardíaca por conta disso. Aí eu entendi, nossa, se eu não corrigir isso, eu vou chegar nesse mesmo ponto. Eu tinha também uma autoestima muito baixa, era muito difícil achar roupa que servia, camiseta era XGG e é um tamanho difícil de achar. Quando você colocava, ficava grandona, ficava feia. Então aquilo, eu já nem queria mais comprar roupa. Geralmente quem comprava minha roupa, inclusive, era minha esposa. Ela ia lá, pegava na loja, experimentava, se servia ok, se não servia, eu nem gostava de ir. Não tinha nem autonomia, né? Porque não tinha vontade. Não, era muito ruim, porque você se olhava no espelho e não se sentia bem. Então, juntou tudo isso e motivou a mudar, a resolver definitivamente. Às vezes as pessoas pensam assim, né, também, tá nos seus 40 ou quase 50 anos, acabam não se cuidando, tendo uma vida sedentária. Mas sempre há tempo, né? Sempre E eu há acho tempo. que hoje também tem gente na fase dos 30 muito sedentária. Então, assim,
agora é o momento realmente dessas pessoas virarem a chave, porque dá tempo de se cuidar, dá para ter uma performance e aí realmente mudar de vida, de hábito? Sim. Todo dia é dia de mudança. E o melhor dia é o hoje, né? Você não precisa ficar marcando para depois, para amanhã, para o mês que vem ou para o ano que vem. Então hoje você pode começar a construir um hábito melhor. Pode começar hoje a corrigir um hábito alimentar, por exemplo. Né? Então sempre é dia, sempre é tempo de você começar uma mudança, porque sempre vai dar um resultado. O resultado é certo, né? Sempre vai dar um resultado positivo. A colheita, o plantio, ele é opcional. Você planta o que você quiser. Agora, a colheita ela é obrigatória. Se você plantar bons hábitos, você vai colher um resultado muito bom. Se você não plantar, não se preparar para a sua vida, para o dia de amanhã, para o seu envelhecimento até, você vai colher um resultado ruim. Então, eu sempre digo que o plantio é opcional, você planta o que você quiser. Agora, a colheita, né, o resultado, esse é obrigatório, não tem jeito. E quanto mais cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Quando eu atendo um paciente, quando ele chega para mim, na casa dos 20 e poucos anos, que já chega assim, tá? Sedentário, acima do peso. Na casa dos 20 já Na tem? casa dos 20 eu Olha tenho só. muito, é incrível, mas eu tenho muito Que paciente. já tá tendo efeitos. Sim, testosterona baixa. Eu fico muito animado. E eu falo, olha, que bom que você veio agora. Imagine como você ia estar daqui 5 ou 10 anos. Eu lembro de um caso muito interessante. Um menino de 23 anos que estava tratando com um psiquiatra uma depressão. Teve uma ansiedade e deprimiu. E não estava resolvendo com a medicação. E o psiquiatra, acho que no momento iluminado, né, resolveu pedir exame de sangue e pediu uma dosagem de testosterona. E viu que estava baixa. Passou para ele uma reposição, ele começou e ele melhorou, parou de tomar o remédio. Olha só. Então ele me trouxe essa informação, eu achei muito interessante, porque os trabalhos mostram, tem artigos mostrando essa conexão do nível hormonal, do nível de saúde, correlacionando até a questão de peso mesmo, com vários aspectos da saúde, com todos os aspectos da saúde. Quando você vai estudar as doenças, como prevenir as doenças, porque causam mais variados tipos de doenças, sempre vai ter algum aspecto do hábito de vida, de peso, de alimentação, de sedentarismo. Então, quando você consegue mudar, o resultado é muito bom. Que bacana. É isso aí, tem que chamar os homens para cuidar mesmo da saúde, né? O que mais te emociona quando você vê essa transformação dos seus pacientes, assim? Eu me emociono quando eu vejo ele se sentindo bem, quando ele tendo uma autoestima muito boa e quando ele me traz informações de que melhorou o casamento dele. Quando me traz informações de que o relacionamento ficou melhor, que ele está com uma frequência, que ele está mais animado em ter relação, que ele voltou, né, que ele se sente mais jovem, mais forte. Quando ele me diz que no trabalho ele está indo bem. Eu sempre pergunto, como é que está a sua vida profissional, né? A pessoa chega desanimada e tal, depois ela chega animada, com projetos novos. A gente inicia a reposição de texto e quando eu vejo essas pessoas felizes, animadas, isso é muito bom. Os homens mais jovens, quando estão brincando com o filho, quando começam a ter esses planos. Então, quando tem esse impacto positivo, quando a pessoa traz essa informação de se sentir bem, chega lá com uma roupa nova, eles mostram, não, olha, eu tô aqui, tô bem, perdi peso. Né? Então, você vê essa animação, é muito marcante, isso emociona muito. O homem que se cuida mais, ele também pode ser um parceiro melhor ou um profissional melhor? Ah, Faz sem diferença. dúvida, com certeza. Nessa questão, por exemplo, mesmo de todos os hábitos de vida, da questão da testosterona, é muito marcante. Quando a testosterona está baixa, o homem fica mais irritado, sem energia, não quer conversar com a esposa, não tem paciência, não tem repertório, né? A parte cognitiva está meio deprimida. E quando ele resolve isso, né? Ou resolve o peso, emagrece, começa a fazer atividade física, ou faz uma reposição de testosterona, no caso, ele se fica mais animado. Tanto no trabalho, começa a render mais no trabalho, né? Traz esse impacto positivo. E em casa também, com a esposa, melhora o relacionamento. Melhora essa busca, melhora esse nível de conversa. Então, e eu sempre pergunto, como é que está a vida? Como é que está em casa? Como é que está o casamento? A gente recebe a informação de que melhorou. Com tratamentos assim, com um emagrecimento, com um tratamento estético. Então, cada um desses tratamentos, qualquer um deles pode ser a porta de entrada para o paciente. Né? Ele busca, às vezes, a primeira consulta por engrossamento. Pode ser que seja. Mas a gente já aborda outras questões nos outros atendimentos. E a gente vai construindo ali uma saúde, uma vida melhor, uma vida plena.
Legal. E tem também, voltando agora nesse assunto da testosterona, porque a gente está falando muito aí, né, do paciente que vai até o seu consultório, de que passa por uma consulta e faz um tratamento. Mas também quais são os riscos de quem acaba sendo bombardeado com esse assunto de testosterona e busca meios não legais de fazer isso, né? Sim. Não tendo o acompanhamento de um médico, né, de forma responsável. Quais os riscos de usar isso de forma irresponsável mesmo, sem o aval de um médico, né, uma avaliação correta? Sim, o que a gente observa é que, às vezes, o mundo do fisiculturismo influencia as pessoas comuns, né? O fisiculturismo é um esporte caracterizado lá por massa muscular grande, uso mesmo de esteroide anabolizante em grande quantidade, associam várias medicações. E eu vejo pessoas comuns querendo utilizar o mesmo esquema de medicamento, sem ter o devido orientação, devido cuidado com a saúde dos órgãos, sem emagrecer muitas vezes. Então, não tem aquele resultado que a pessoa imagina que teria, né, de ganhar massa muscular, de ficar muito forte e de ser rápido, porque não é tão simples assim você construir um corpo, um físico, né? E a gente observa, então, essas complicações, que podem ser queda de cabelo, podem ser oleosidade de pele, acne, pode ser inclusive disfunção erétil, quando a gente bagunça esses níveis hormonais, pode alterar a ereção, pode diminuir o libido, né? Pode causar alteração de órgãos, fígado, rim, coração. O coração mesmo ele é um músculo. E se você está usando testosterona para crescer o seu músculo do braço, por que não vai crescer o coração também? Então tem que ser avaliado. Existe a forma correta de fazer a reposição, existem os níveis seguros que a gente busca e existe, sim, esquemas assim que não fazem o menor sentido. Testosterona muito alta, em níveis lá de 2.000, 3.000, 4.000, já vi pacientes com níveis assim altíssimos de testosterona. E as pessoas não entendem que isso não produz resultado. A gente tem um limite de ação da testosterona, igual um tanque de um carro, tem um limite, né? Você coloca lá determinada E a quantidade. pessoa se olha no espelho, ela acha que ela tá bem só porque ela tá Sim. enorme, né? Gigante. Mas na verdade ela tá mal em vários outros aspectos. Isso, e a questão é que às vezes ela nem está grande, às vezes ela nem conseguiu esse resultado estético que ela buscava. Esse que é a grande questão. Ele só conseguiu ali mais efeitos colaterais e não conseguiu aquele ganho de massa muscular, porque não entendeu o que é um todo esse tratamento. Né? E sim, pode ter complicações, já pode vir já com problemas. E aí tem que mudar um pouco do psicológico da pessoa ali também. Tem. Muitas vezes tem que passar por uma terapia junto, não? Também, mas também a gente já conversa lá, eu tenho tempo para isso e a gente faz e conversa sobre tudo também. O homem cuida mais hoje também da saúde emocional? Se você também busca entender como é que tá esse cuidado, ou às vezes recomenda o seu paciente também para o terapeuta, como é que é essa relação? Tem casos que sim, a gente encaminha para o profissional, mas é muito assim gratificante e traz um resultado muito grande quando eu me conecto com o paciente. Para eu me conectar, eu preciso entender toda a estrutura de vida que ele tem. Então, eu pergunto de tudo. Faz parte da minha avaliação perguntar qual é a profissão da pessoa, qual é o horário de trabalho, se ela gosta daquilo, se ela está feliz com aquele trabalho ou não, se ela pensa em mudar de carreira. Eu já tive pacientes que quando comecei a abordar esse assunto, pronto, esse era o problema que ele tinha. Já tinha pacientes que chegou lá, teve um menino esse ano que foi interessante. Ele não tinha 35 anos, mais ou menos, e chegou com libido baixo, disfunção erétil. E o problema dele é que ele estava super insatisfeito com o trabalho, tinha um sonho de mudar de carreira e aquilo estava causando uma ansiedade, um estresse nele. Ele saiu de lá decidido a corrigir esse problema e pronto, eu nem precisei fazer outros manejos para ele naquele momento. Então é importante conhecer os hábitos de vida, conhecer como está o relacionamento em casa, como é que foi esse relacionamento. Está tudo bem, está tudo certo, tem um bom nível de conversa, o que está acontecendo ali que pode estar causando esse sintoma que ele traz, né? Às vezes tem muitas outras coisas por trás. Eu converso, por exemplo, sobre como é a rotina. Eu pergunto, você tem um hobby? Qual que é o dia da semana que você tira para descansar? Que hora que você não tem nada para fazer? Aí a pessoa fica pensando, não tem, né? Ela não desenvolveu um hobby, não Nem tem... se conhece, às vezes, Não se né? conhece. Aí eu pergunto, o que você gosta de fazer? Pergunto. A pessoa não sabe dizer o que ela gosta de fazer. Ela só sabe trabalhar, né? Ela começa a lembrar assim, mas acho que quando eu tinha 18 anos eu andava de bicicleta. Faz muito tempo atrás, ela deixou de fazer tudo
né, não faz nada para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar físico e mental. E eu sempre falo, gente, vocês precisam cuidar da rotina de vocês. Cadê o horário do descanso? Tem que ter o Isso horário é do um descanso. ponto-chave também dos homens, né? Porque às vezes acham que, eu gosto de trabalhar. E não, o trabalho também não é seu horário de descanso. Trabalho é trabalho. Tem muito isso, né? Da pessoa se perder um pouco na rotina só pensando no Tem, trabalho. tem sim. E isso prejudica a Trabalhar, saúde dos homens sim. também. Trabalhar é uma necessidade. Nós precisamos trabalhar, a gente precisa garantir o nosso sustento. Só que a grande questão é o seguinte, quando você se preocupa com os outros aspectos da vida, você performa, você desempenha melhor no seu trabalho. Você, inclusive, consegue até trabalhar mais, melhor, ter uma lucratividade maior, de repente, fechar mais projetos, né? Então, a pessoa melhora no trabalho, ela vai trabalhar de forma mais eficiente. Se ela cuidar da sua saúde, do seu nível hormonal, se ela fizer atividade física, se ela tiver um tempo de descanso, um tempo com a esposa. A gente recebe pessoas lá com um casamento já por um fio, com sintomas assim de uma disfunção erétil de muitos anos, que demorou para buscar um tratamento, né? Então o casamento ali já está quase acabando. A gente precisa alinhar todos esses aspectos e recupera a vida das pessoas. A gente consegue restaurar a família com esse trabalho. O homem que tá ouvindo a gente, ou que tá vendo, que quer recuperar aí essa saúde, ou talvez vai dar uma virada de chave agora. Sim. Como é que a gente encontra, doutor Henrique? Como é que o senhor tem uma clínica? Onde o senhor atua hoje, em Campo Grande? Sim, a gente consegue trabalhar o paciente com todos esses aspectos da vida e devolver para ele uma vida plena, ajudá-lo a chegar nesse caminho. E eu estou agora lá na Ascensia Clinic, na rua Pedro Celestino, 2238. Tem ali o nosso Instagram, né, Ascensia Clinic também em Campo Grande. E lá a gente tem toda uma estrutura de atendimento, de consulta, todos os tratamentos, né, que eu tenho comentado aqui, eu tenho falado. A gente tem essa disponibilidade lá para ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho aí de uma vida plena, de uma vida feliz e voltar a se sentir bem. A vida não é só trabalhar, a vida não é só enfado, né? A gente se sentir cansado. A gente merece essa vida plena, a gente merece, né? Todo mundo merece ser feliz. Que recado que o senhor daria hoje para o homem que talvez sente que está precisando mudar muito na sua vida, mas está resistente em seguir o caminho do consultório aí e falar com o doutor Henrique? Acho que o meu recado é o seguinte, a gente sempre, todo dia, todos nós precisamos buscar quebrar barreiras, fazer coisas diferentes, melhorar e evoluir. E procurar ajuda, procurar uma forma de viver melhor, de resolver um problema que está te incomodando, vai catapultar a sua vida aí, né, para cima. Você vai melhorar em todos os aspectos. Então não deixe de buscar atendimento médico só porque não consegue alinhar uma agenda, um horário para ir na consulta, para ir lá falar comigo. Né? Busque esse horário, busque esse tempo, reserve um tempo para você, para a gente refletir sobre tudo isso, para eu te ajudar no que estiver te atrapalhando, em qualquer aspecto da vida. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Ok. Acho que muito importante, a gente tem que falar mesmo sobre o futuro aí da saúde masculina, né? Sim. Tem que estar sempre em pauta, porque acho que as gerações elas vão continuar, né? Então a gente Sim. tem que sempre falar com os meninos, com os jovens, e quanto mais cedo a gente se preocupar com a saúde masculina, com certeza é bons resultados, né? Sim, sim, é muito importante. A gente tem que tratar todos os aspectos, como eu falei. Até mesmo procedimentos estéticos. Por que não falar e tratar de procedimentos estéticos? Porque o senso comum, né, todo mundo acha que o homem não se importa com isso. Mas lá na consulta, quando ele está num lugar que ele pode se abrir, ele começa a contar essas dores que eles têm, né? De uma gordura localizada, de uma parte do corpo que ele não está gostando. E tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem tanto tratamento. E lá na clínica mesmo a gente tem T-Sculptor, que vai trabalhar esse ganho de massa muscular, Atria 2, que vai tratar a gordura localizada, a flacidez, preenchimento. Inclusive eu fiz um curso agora em agosto, que foi muito legal, que foi o de preenchimento corporal. É muito legal, porque você consegue aumentar a massa muscular da pessoa, consegue resolver uma região que a pessoa não consegue desenvolver, né? Porque tem uma limitação ali, às vezes genética, do braço, da perna, enfim. Você consegue devolver aquela autoestima da pessoa dessa maneira. Então a gente trata da saúde, ajuda no processo de emagrecimento, reposição hormonal e essa gama toda de tratamentos estéticos. Até antes da gente encerrar, mas o senhor citou algo interessante. A gente conta com várias tecnologias hoje, né, para ajudar esse homem Sim. na sua saúde integral, assim. Sim. Quais tecnologias que vocês trabalham que o senhor pode citar, assim, que é bacana dar destaque? Sim.
O T-Sculptor, os homens adoram o T-Sculptor, porque ele é um aparelho que ele tem um campo eletromagnético, tem uma placa que fica em contato com os grupos musculares que a gente quer trabalhar. E o homem se importa muito, por exemplo, com o abdômen, bíceps, tríceps, né? São as regiões que mais eles gostam de trabalhar. Mulher gosta mais de perna, membro inferior e glúteo, né? Então, nas sessões, a gente vai trabalhando essa hipertrofia, esse ganho de massa muscular mesmo e a redução da gordura da região. A gente tem também o Atria 2. O Atria 2 ele é uma junção de 3 tecnologias. O ultrassom micro e macro focado, que faz a coagulação dessa gordura. Ele tem a radiofrequência também para tratar a gordura localizada e estímulo do colágeno. E tem a lipocavitação e faz ainda o campo eletromagnético. Ele também faz a contração durante esse tratamento. Então a gente consegue ajudar o paciente a recuperar algumas áreas do corpo. Existem os preenchimentos corporais com ácido hialurônico próprio para preenchimento de músculo, que tem uma consistência maior. A gente tem feito, os pacientes têm saído muito satisfeitos. E os homens gostam muito de preenchimento de peitoral, definição do peitoral, do bíceps, tríceps, do trapézio, né? Então a gente ajuda a melhorar esse contorno corporal também através do preenchimento. A gente tem lá, tanto eu quanto a minha esposa, a gente faz os tratamentos faciais também. E os homens buscam, né, uso da toxina botulínica, preenchimento facial, bioestimulador de colágeno. E quando eles descobrem que tem como resolver uma ruga, eles ficam muito satisfeitos. Aí ninguém mais quer a Não cavadinha quer, aqui, né? não Ninguém... quer. Tem o laser de CO2 também, que é muito interessante, o laser fracionado de CO2, que ele ajuda na urologia em duas cirurgias, né, que é a postectomia, a cirurgia de fimose, e a vasectomia. Então a gente consegue entregar um resultado melhor, uma cirurgia com uma recuperação mais rápida, com menos dor e um resultado estético muito superior à técnica convencional. Na cirurgia de postectomia, a correção da fimose, convencionalmente ela é feita com um ponto, né? A gente vai dando ponto. E ela fica com aspecto, o pênis ali, né, abaixo da glande, fica com aspecto de tampa de garrafa, que é aqueles pontinhos assim em volta. Isso causa muito desconforto no homem. Ele fica com vergonha, ele não gosta de, né? Fica envergonhado ali. Com o laser de CO2, a gente consegue entregar uma cicatriz bem retinha, né? Bem retilínea, bem discreta. E então o resultado estético, o conforto, o bem-estar é muito maior. Além do tempo de recuperação, que é melhor quando você usa essa tecnologia. Também pode ser usado na face, né? Ou em qualquer outra região que você queira tratar flacidez, estimular o colágeno. Então, tem vários usos essas tecnologias. Perfeito. É motivo de sobra, né, para cuidar da saúde. Tem muita coisa. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por tirar essas dúvidas. Você que conhece alguém, né, quer mandar pro pai, pro amigo, pro namorado, né, tem que buscar cuidar, sim, da saúde masculina, né? E o doutor Henrique tá pronto para atender todo mundo. Sim. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Disponha. E até Obrigado. o próximo episódio, pessoal.